Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um programa Entrevistas DPE, aqui comigo, Beatriz Prio. E hoje nosso assunto é para falar um pouquinho da história de Roraima. A gente está aí próximo ao aniversário do estado, que vai ser comemorado no dia 5 de outubro. E para falar um pouquinho também sobre essa história, nós convidamos hoje a Petita Brasil, que já está aqui com a gente no estúdio. Ela que é diretora cultural, membro fundadora também da Academia Roraimense de Letras, conselheira do Estado e presidente da Comissão de Patrimônio e Museologia do Estado de Roraima, já integrou também a diretoria do Museu Integrado. Enfim, tem muita história, né? A palavra é essa, tem muita história aqui com o nosso estado. E eu queria agradecer por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada. Eu é que agradeço o convite da Rádio Defensoria, né? Que espetáculo. É fantástico realmente estarmos sempre presentes e tentar passar para todos um pouquinho da história do nosso estado. Eu espero estar contribuindo com esse momento tão maravilhoso, no momento que se aproxima realmente do 5 de outubro. Não só a emoção toma conta realmente, porque ao longo dos anos esse momento era bastante festejado. E aí tem horas que eu falo com tristeza, porque algumas coisas já se foram e se acabaram. Mas é um prazer enorme estar aqui. A gente tem, na verdade, um momento de comemoração. Acho que teve um tempo que teve mais celebrações, né? Mas a gente guarda ainda, todo roraimense sabe do significado, de onde veio, né? A senhora, por exemplo, que, enfim, tem a sua história toda atrelada ao estado de Roraima, da sua família, né? E aí cresceu, se tornou também uma pessoa ativa, né, na Constituição do Estado. Eu queria que a senhora falasse o que a senhora acredita que significa hoje você, a sua personalidade, Petita Brasil, para a criação do Estado de Roraima, que esteve lá desde o início até hoje. Bom, como é que eu vou te falar? Eu acho que tentamos. Eu sempre digo assim, nós estamos sempre tentando contribuir. É de suma importância. Você fala em Roraima e eu vou bem lá atrás. Eu sou da época do Território Federal do Rio Branco. E nessa trajetória, tentamos ao longo dessa época contribuir. Então, ao longo do tempo, estamos ocupando. Nós não somos, ocupamos alguns cargos que nos deram a oportunidade de somar em todos os segmentos. E como artista plástica, eu sempre tentei levar para a comunidade rio-branquense, depois roraimense, o resgate da nossa história, a preservação de alguns patrimônios do nosso estado, hoje o estado. E para mim é uma honra muito grande. Eu espero ter contribuído um pouquinho, porque você não faz sozinho. Você, quando ocupa um cargo, você forma uma equipe. E eu tenho como princípio trabalhar sempre em grupo. Então, quando ocupei alguns cargos, eu montava uma equipe multidisciplinar para que pudéssemos levar à comunidade, levar aos segmentos cultural, os segmentos educacional, o que esse pedacinho de chão, que não é pequeno, é bem grande, tinha preservado e tinha cultivado, e sempre me preocupado em pesquisar e me orientar com os mais antigos. Esse sempre foi o meu princípio, buscar com os nossos antepassados a nossa história e retratá-la para a comunidade estudantil. Eu sempre acreditei que todo trabalho ele só tem sucesso quando você parte do princípio que a escola ela é um embrião para a multiplicação e para o sucesso de qualquer projeto que você queira realmente fazer. Eu sempre acreditei nisso.
Dona Petita, agora falando sobre essa imagem que nós temos do estado de Roraima hoje, né? Como é que a senhora vê o estado de Roraima hoje em comparação, como que era, né, na época de território, como é que eram essas terras ali que nasceram às margens do Rio Branco? Quais as diferenças a senhora vê, assim, de evolução ou de regresso também, né? Vamos ver aí a sua opinião. Não, é de muito progresso. Bom, é preciso que eu me situe no tempo. Eu sou de 1946, portanto, à época nós tínhamos grandes dificuldades. No que diz... vamos começar pela iluminação. Então, a lamparina, né? Eu sou da época da lamparina, né? Nas fazendas era lamparina. E muitas vezes usado a vela e a lamparina também na capital. Por quê? Porque a nossa luz, ela tinha um tempo. Ela chegava às 6 e pouco da tarde e quando era 11 horas ela ia embora. Mas antes dela ir embora, piscava 2 vezes. Então, significava que a luz já ia sumir. Veja só, nós somos dessa época. Nós somos da época do carro de boi. Eu digo nós, quando eu digo nós, porque é uma geração significativa que ainda estão vivas, graças a Deus, meus colegas, meus amigos, que participamos de tudo isso. Nós somos de uma época que haviam poucas escolas, né, no nosso estado. Então, foi evoluído. Nós somos da época que não havia asfalto, era pissarra, não havia meio-fio. Eu acho que o nosso estado ele vem num crescente fantástico. Fantástico. Realmente que diz em direção a todos os sentidos. Desde o social, no político, no educacional, cultural. Eu sou muito suspeita porque eu sou uma eterna apaixonada pelo nosso estado como um todo. Não só por Boa Vista. Bom, eu nasci próximo ao Rio Branco, na Rua Bento Brasil. E hoje eu moro numa casa que foi do meu avô. Foi construída em 1888. E lá já se vão mais de 40 anos que lá estou. Ou seja, próximo ao Rio Branco. Nosso rio grandioso, maravilhoso. Então, como comparar? Não tem termo de comparação. Eu sempre digo o seguinte, quando nós falamos do nosso pedacinho, da nossa terra, nós temos que situar o tempo. Eu não posso dizer a você assim, antigamente era assim, hoje mudou tudo. Não, hoje nós estamos na era da tecnologia. Hoje nós temos a famosa inteligência artificial. Hoje nós temos um aparelho. Nós estamos com o mundo em nossas mãos. Eu sou de um tempo que nós estávamos na mão do mundo. O mundo passou para a nossa mão. Basta um dedinho clicar para você se conectar. Ora, nós somos de uma época onde se desenvolvia a pecuária, né? E a economia era baseada na pecuária. E olha o que vou dizer agora. Na mineração. Hoje, nós temos que pensar com muito mais responsabilidade. Nós podemos... A senhora é contra ou é a favor do garimpo? Veja bem, é preciso que você tenha responsabilidade em fazer tal afirmativa. Sabemos que o nosso estado é uma das maiores reservas minerais do mundo. E por isso irei eu desmatar? Irei eu envenenar os nossos grandes rios? Os rios que desaguam no Arariquara? Dos rios que vêm do Cotingo, do Surumu, do Arariquara, do Parimé e que deságua no Branco? Veja a nossa responsabilidade. Não tem termo de comparação. O mundo que está conectado, o mundo hoje está aqui conosco. Nós não podemos errar. Nós temos que ter responsabilidade em tudo que fazemos. E veja só, nós temos 3 ecossistemas. Nós temos
as nossas florestas, que é o sul do nosso estado. Depois nós entramos nos Campos Gerais, os nossos lavrados, e depois caímos nas montanhas. E por isso eu vou chegar e vou desmatar. Não, não é por aí o caminho. Eu vou chegar nos meus campos, nos Campos Gerais, e vou destruir os caimbés, os mirixis, as paricaranas. Há que ter um equilíbrio para que isso não se torne um deserto. Sou a favor do agronegócio, mas com ordem e disciplina. A senhora, existem inúmeras formas de você crescer. Ora, se os nossos antepassados tiveram a competência de guardar esse território de forma equilibrada, sem tecnologia, na lamparina, pegando os gravetos para cozinhar, usando a medicina alternativa. Quanta beleza e quanta riqueza tem no estado de Roraima. Por que não usarmos alguma das formas que eram usadas no passado? Não significa que eu queira viver o passado, mas é necessário que você preserve algumas coisas, para que você não venha no futuro. Esse é meu pensamento. É lamentar o que se perdeu. Muito forte isso, dona Betita. É muito forte. Veja só, o que eu percebo, por exemplo, posso te dizer sem medo de errar, com documentos. Com documentos. Sempre tive a preocupação de preservar não só o meio ambiente, mas também aqueles que nos antecederam. Quem foi que nos antecedeu? Hoje não se pode mais falar indígenas. Agora é comunidade? São povos originários. São indígenas. Povos originários. Bom, me perdoe o que estão me ouvindo. Eu bato no peito e digo, tenho o DNA de Uapixana, tenho o DNA de Tucano, do Alto Rio Negro. Minha bisavó era do Alto Rio Negro, de São Gabriel da Cachoeira. Faço isso com muito respeito. Sempre tive a preocupação da preservação dos povos originários. Sempre valorizei não só os sítios arqueológicos, os seus cemitérios, mas também a sua escrita. Isso eu tenho como documento. Por coincidência, querida e queridos ouvintes, ainda há pouco entreguei em mãos do nosso mestre e doutor, e está fazendo pós-doutorado, pesquisador, Maurício Zoen, registro de há 42 anos atrás, onde, através das minhas telas, retratei a escrita rupestre. Hoje, todo mundo está preocupado. Quer dizer, tu quer ser a bambambam? Não, não quero. Não quero ser. Mas eu sempre tive a consciência plena da preservação. E continuo tendo. Então, não há termos de comparação do passado para o hoje. Hoje você tem tudo pronto no supermercado. Eu sou da época que você criava galinha e fazia tu. Elas iam comer milho. Para poder se alimentar, né? Para poder se alimentar. Eu sou da época que nós tínhamos a horta, o cheiro verde, a pimenta murupi, que está se acabando. Hoje, não, nem tem mais a pimenta murupi. Eu sou dessa época. Mas eu agradeço ter atravessado esse tempo e estar vivendo essa época. A senhora tem saudade lá de trás? Não, não é saudade. Eu valorizo aquele que deu o primeiro passo. Aquele que foi ali, pegou a entrecasca do caimbé, tirou a entrecasca, fez o chá e tirou a febre daquela criança.
mas também é um cicatrizante. Isso são aprendizados. E que isso vai, hoje, para a medicina. Então, não há termos de comparação. Eu sou muito feliz. Ontem, hoje, e espero ser sempre. Por que eu sempre? Porque eu quero procurar no meu lavrado uma salva do campo. Eu quero procurar no meu lavrado uma paricarana, um caimbé, um mirixi, um murici. Eu quero ir na beira do caçari e encontrar que não se encontra mais o caçari, que é o camu-camu, que tem a maior concentração da vitamina C. Eu quero tomar um vinho de Buriti. Eu quero tomar abacaba. O açaí veio do Pará, ficou. Hoje todo mundo toma açaí. Eu também adoro açaí. Então, não há termo de comparação. Eu amo a minha terra e creio que ela está indo em direção certa. Dona Petita, e falando um pouquinho também da sua contribuição com a Constituição do Estado de Roraima, a senhora teve ali também no momento da Assembleia Constituinte, teve no momento também da criação, a senhora como fundadora, né, da Academia de Letras. O que significa para a senhora, né, na verdade, manter essa história, né? Manter essa história dos registros de Roraima, né, daquilo que Roraima para as pessoas entenderem hoje de onde viemos. A senhora falou de uma época aí anterior à Constituição, que era enquanto território, né? Quem era ali a Petita que nasceu em 40 e poucos, né, na década de 46. 40? Em 46. E a Petita que é hoje, né? Que ama o seu passado e ama o seu presente, mas fazendo parte dessa história, né? Já como uma profissional, como alguém ali, uma artista plástica, alguém que está engajada em defender a nossa história. Como é que faz para manter, né? O que significa para a senhora manter essa história e fazer parte desses momentos históricos do nosso estado? Deixa eu tentar passar para você. Eu sou imperativa. Sempre fui. Fui uma criança muito peralta. Sempre fui muito, muito peralta. E sempre estava me envolvendo desde da pintura, do bordado, do teatro. E aprendi com alguns mestres e já no Jardim da Infância tive a minha mestra, que é Madre Otávia Zola. Mas dentro de casa eu aprendi do limpar, o fazer, o ter a semana. Tinha uma semana para a limpeza da casa e na outra semana nós estávamos na cozinha. Isso a mamãe fazia com muito esmero. Então uma semana era minha, outra semana era da Cecília, da minha irmã. E nós aprendemos desde cedo que nós tínhamos que saber fazer as coisas, porque nunca se sabe o dia de amanhã, dizia minha mãe. Então é preciso que vocês aprendam a fazer alguma coisa para que vocês sejam independentes. Ao longo do tempo, eu venho sempre me envolvendo nas questões culturais, educacionais e todas as vertentes. E sempre gostei da política. Pra você ter uma ideia, eu fui mascote com 12 anos de idade da UDN, em 1958. Esse é um lado da política partidária. Mas as políticas públicas, elas fazem parte de toda essa trajetória. E voltando um pouquinho atrás, eu gostaria de, nessa oportunidade, dizer a você que realmente eu estava ali sentadinha no Museu Integrado de Roraima, como diretora, quando houve a passagem, né, de 1988 para Estado. Em seguida, veio o governador eleito, o Otomar de Souza Pinto, e já me convidou, como eu falei anteriormente, e fizemos parte de todo esse contexto do bojo do que realmente ia ser a administração de Brigadeiro Otomar. E eu fui designada como diretor do Departamento de Cultura. E nessa época, o Departamento de Cultura tinha oito divisões. O teatro, Carlos Gomes, a Escola de Música, Museu Integrado de Roraima, a parte de patrimônio, e assim, a Biblioteca Pública, e assim sucessivamente. Então, Deus me deu a oportunidade de estar com a minha equipe. Preste minha atenção, eu não fiz nada sozinha. Não se faz nada só. Você tem que ter uma equipe, e essa equipe é quem? Junto. Participamos de todo esse contexto da criação. E realmente nós fizemos parte de tudo isso. E eu
quero fazer essa pontuação aqui. E, na década de 60, Maria das Dores Brasil Chalde, minha irmã e minha madrinha e minha diretora na Escola Normal Regional Monteiro Lobato. Maria criou um desfile para a comemoração, vamos voltar um pouquinho, um mês atrás, para o 13 de setembro. Era um desfile alegórico. Ela criou esse desfile junto às escolas. As escolas, então, contavam a nossa história através da arte, de forma realmente lúdica, na Avenida Jaime Brasil. Isso era Jaime Brasil. Depois passou para Capitão MNH6 do Reis. Olha como eu sou antiga. Então, por longo tempo, nossa história era retratada. E como é que ela era retratada? Não só com as escolas, mas com todo o segmento social constituído no nosso município ainda do território. Depois está como Lions Clube, Rotary Clube, ações sociais, movimentos, associações, não era só a escola. Mas todos tinham oportunidade de colocar na avenida o seu trabalho. E a comunidade tomava conhecimento do que estava acontecendo no estado como todo. Num determinado momento parou. E ficou muitos e muitos anos sem esse desfile para a avenida. Em 1991, quando assumi, conversei com o brigadeiro Otomar para que resgatasse esse desfile. E assim foi feito. Por um período de 4 anos, o desfile foi apresentado na avenida. Após a minha saída e ocupado por outra pessoa, isso é normal e natural, né? Cada governo tem sua equipe de trabalho. Ainda foi um ano, cujo o desfile foi apresentado em frente à Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, lá em frente do Parque Anauá. Depois, não mais, sumiu. Então, essas coisas nós fizemos parte. E essa coisa é importante fazer essa pontuação. Por quê? E é o que eu disse lá atrás. Todo e qualquer projeto, no meu ponto de vista, ele só terá sucesso se você trabalhar gerações. E você trabalha a geração no seu primeiro momento de infância. É dentro da escola. Mas você só vai colher isso 10 anos. Mas é de geração em geração. Então, eu faço questão de realmente falar isso. E claro que fizemos parte de toda a parte que de respeito à evolução do nosso Estado. Depois fui assessora especial do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Francisco Elaí de Moraes, aonde foi plantado a justiça itinerante. Foi exatamente no período que lá estava eu também. E você, Petita, qual era a minha responsabilidade? Era a parte que eu ia à frente. Então, antes da itinerante acontecer, já estávamos nós fazendo a logística, com uma equipe fantástica. Todo o preparo da justiça itinerante. Tive também essa oportunidade. E hoje a justiça itinerante... Super bem estabelecida. Super bem estabelecida. Que, aliás, estamos nós também, dentro do Conselho de Cultura, fazendo um conselho itinerante. O conselho está indo ao encontro dos segmentos da música, da literatura, da arte popular, enfim, porque eu não acredito em trabalho de gabinete. Eu acho que esse contato do corpo a corpo é de você saber ouvir, trazer as demandas, fazer as tratativas e tentar solucionar. Eu acho que aí está o sucesso de tudo.
Isso é muito legal, né? A gente vê, assim, a senhora participando dessa história e esse amor que a senhora teve pelo estado de Roraima, né? Eu acho que foi muito especial poder ver com os próprios olhos, né? E fazer... E sentir. E sentir ali naquele momento que o estado está se criando. Eu nasci em 93, então já tinha uns 4, quase 5, eu nasci no final de 93, de estado já constituído, né? Que foi em 88. Então... Eu vivi na década de 90 ali, na primeira, digamos, década do estado de Roraima como território, então já sou de uma geração um pouquinho depois, né? Mas aí estar de frente com alguém que fez isso, né? Que criou o meu estado em que eu nasci, em que eu moro, é muito significativo. A senhora sente essa gratidão, né? Na verdade, essa gratidão das pessoas que vieram depois também. Mas muita Como é que gratidão. chegam com a senhora? Muita gratidão. Olha, é tão forte que muitas vezes eu estou sentada lá em casa e fico assim e digo, meu Deus, Petita, eu mesmo conversando comigo mesmo, Petita, para com isso, já chega. Tu não tem mais idade para isso. De repente me pego, sabe? Pensando num projeto novo. Não, sempre eu estou numa efervescência. Eu chego a sentir o gosto, o cheiro... a essência de que está acontecendo. Olha, por exemplo, anteontem eu cheguei em casa... Foi anteontem? Foi, Eu cheguei em casa, eram 3 horas da manhã. Pô, onde é que tu estavas? Eu estava no pit stop sendo jurado. Gente, eu acho maior, barato. E outra coisa, eu não tenho nenhuma dificuldade, nenhuma até o dia de hoje, de conviver realmente com gerações. Eu digo, meu Deus, quando é que eu vou envelhecer mesmo? O que é envelhecer? Eu estou questionando, porque eu já estou com 78. Eu digo, Jesus da misericórdia, dá juízo a essa petita. Menina, quando eu vejo, eu estou... Ei, cara, tudo bem? Depende do segmento, eu batendo a mão, oi e tal. Por quê? Veja só. Eu não posso e não devo. Sempre pensei assim. Querer que meus filhos sejam o que eu fui. Eu não posso querer que meus netos tenham o mesmo comportamento que eu tive lá atrás. E que meus bisnetos. Então, eu sou mãe, vó, bisavó. Como é que eu tenho que conviver com essa nova linguagem, com esse novo comportamento, com a forma de agir? É diferente, não pode ser igual, gente. Você tem que ter essa consciência plena. Agora, que eu continue fazendo o que eu fazia lá atrás, isso é um problema meu. Por exemplo, os meus doces, eu adoro fazer ele no fogo de lenha. Por isso eu tenho na minha casa uma jance que boto carvão e vou fazer meus doces caseiros. Mas eu não posso querer que meu filho e meu neto ajam da mesma maneira. Não. Ele vai usar o quê? O micro-ondas? O air fryer. O air fryer. Gente, o air fryer. Ou seja, mas eu continuo terra. Mas eu não posso querer que os meus filhos sejam iguais, nem meus netos, nem meus bisnetos. Tem nada a ver. Você tem que trabalhar a tua mente e aceitar a evolução dos tempos. Isso eu faço com a maior tranquilidade, convivo com qualquer segmento. Preste bem atenção no que eu estou falando. Está implícito e entre linhas o que eu estou falando. Entendeu perfeitamente. Então, eu sempre fui imperativa. Eu sou do samba. Eu sou pé no chão. Mas também sou parichara. Eu também sou parichara. Você tem que saber se comportar diante de qualquer segmento. Dona Petita, agora falando um pouquinho também da história do tombamento da Casa Petita Brasil, é uma casa que a senhora herdou da sua família, né? Uma família que realmente
fundadora, né? Uma das fundadoras do estado de Roraima, que esteve aqui na época do território, que, enfim, muita história para contar aí. História que não falta, do seu pai, o Bento, né? Como é que foi também, aliás, como é que é preservar esse patrimônio histórico que é a sua casa, que tem ali as características de um período colonial, que foi construída ali ainda na década de 1800, né? O que é ter esse tesouro em suas mãos hoje? É uma responsabilidade muito grande, mas necessário se faz fazer algumas pontuações. Você falou o que é conviver quando era território. Não. Nós temos que voltar a fita bem lá atrás. Vamos lá para 1852. Então, aqui chegou Bento. Que chegou o Bento como capitão, né? Chegou como alferes, depois passou a ser capitão. E aqui já nasceu meu avô, o Bento Ferreira Marques. E depois nasceu o papai, Adolfo Brasil, e nasce Petita. Mas há uma lacuna aí, nesse pedaço aí. Bento constrói a casa. Bento perde a casa para J.G. de Araújo. Petita toma conhecimento que esse patrimônio saiu da família com 12 anos de idade. Petita diz a seu pai, foi através do meu pai que tomei conhecimento, e disse: essa casa será minha. E fiquei com isso. Casei-me em 1967 e, em seguida, vi que a casa estava completamente abandonada. Ela passou, depois a casa do JG passou para o senhor Antônio Augusto Martins, um homem ilustre, que foi deputado por esse estado, na época Rio Branco, e depois ficou herdeiro José Augusto. Tomo conhecimento que a casa vai estar à venda. À época estava muito bem de vida, já tinha me estabelecido, tinha condições. Fiz a proposta e a proposta foi aceita e entro na casa. Então, aquilo que disse há 12 anos, com 12 anos de idade, se realiza eu já com 20 e poucos anos de idade, porque foi... eu casei com 21 anos de idade. Em seguida, eu comprei a casa. E lá estou, preservando um patrimônio. Não é fácil. Ele foi tombado em 1993, mas há uma lacuna aí em tombamentos, porque eles fazem um tombamento, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, mas eles não dão a manutenção. Você fica por conta do proprietário. Mas faço isso com muito prazer, com muito orgulho, e tenho dito em todas as entrevistas. Esse patrimônio não é da Petita, não é da família Brasil. É da história de um povo. Porque, acredite você, ela é a segunda casa em alvenaria, porque a primeira foi de capitão Inácio Lopes de Magalhães. A segunda foi do Bento, do Teodoro, já coronel, Teodoro Bento Ferreira Marques Brasil, meu avô. Ora, nós não temos mais registros. Tudo está sendo depredado, deteriorado e tombado, literalmente, destruído. Então, a responsabilidade é muito grande. Porque ali eu recebo quase que diariamente, desde a primeira infância até o 3º grau. Hoje, por exemplo, recebi o doutor, pesquisador, pessoa ilustre, doutor Maurício Zoen. Meu professor também. Ele é fantástico. Mas nós tratamos de uma outra vertente que tenho como registro as artes rupestres indígenas, aonde a minha arte sempre foi baseada. E eu tenho registro de todas as escritas, que muitas estão sendo também depredadas. É preciso também que tenha cuidado com esse registro. Mas também, graças a Deus, agora a comunidade dos povos originários tomaram a consciência plena de que realmente tem que preservar os sítios arqueológicos e os cemitérios, porque ali está a história. Ainda não foi desvendada até hoje qual a civilização que ocupou esse espaço. Então, é preciso que você tenha cuidado. Isso já estamos falando da parte científica. Não é verdade? Mas isso é para uma outra entrevista, não é agora, né? Aí poderemos falar da área da zoologia, da botânica,
aonde deixei um acervo de 1.200 espécies, quando eu digo eu, na minha administração, mas isso é outra história. Enfim, é necessário que as pessoas entendam que a nossa responsabilidade é muito grande. E eu tenho essa consciência de que ali, naquela casa, aonde foi construída, pedra sobre pedra, serve de base para hoje a nossa comunidade acadêmica. Olha, eu estou fazendo arquitetura, eu estou fazendo engenharia. E como é que era antigamente? Então, é necessário que eu tenha o cuidado de preservar esse patrimônio. Mas também solicito, na oportunidade, que os órgãos competentes, principalmente o município que tombou aquela casa, que, por favor, me visitem. Eu já solicitei inúmeras vezes visitas, juro a você, mas ninguém me recebe. Aí fica a pergunta, por quê? Não é a petita. Inclusive, a época, quando foi tombada e colocaram casa de petita, eu disse, não, casa do Beto, não. É a sua história que está sendo escrita. Então, querida, a responsabilidade é muito grande. De manter, pelo menos, no berço histórico, olha aonde ela está colocada. Então, aquilo ali é nosso. Respeitem o berço histórico do nosso município. Que está ali às margens do Rio Branco, né? Eu vou ter um pouquinho de cuidado nessa entrevista, porque no momento nós estamos em campanha política. E eu não quero aqui levantar uma bandeira e denegrir a imagem de ninguém. Não é meu perfil. A minha bandeira chama-se Roraima, por favor. Agora, faço justiça àqueles que fazem alguma coisa. Isso eu faço. Então, eu vou só te dizer, é uma honra muito grande, mas após essa campanha, eu vou fazer algumas cobranças para o berço histórico. Que merece esse cuidado mesmo, né? Essa preservação, como a gente tem conversado aqui, essa importância de guardar nossa história. Tem muitos ditos populares e ditos de sabedoria, né, que falam que para a gente não cometer os mesmos erros no futuro, a gente tem que entender o passado, né? A gente tem que conhecer o passado para não repetir os mesmos erros no futuro. E no presente também, Concordo eu digo isso. Contigo. É preciso vivenciar. Porque você ouvir uma história, ou seja ela com H ou com E, eu fui lá, pesquisei. Outra coisa é você ter vivenciado. Olha a diferença do vivenciar e do ouvir. O que eu estou te passando é porque eu vivi. Eu vivi correndo nessa rua. Eu vivi jogando voleibol, pegando na praia, né, para jogar o voleibol. Eu sei onde tinha cada mari-mari nas nossas ruas, onde tinha a engazeira, onde tinha cada prédio que vai descaracterizando. E o que eu acho mais incrível é que nós todos vamos ver a história e vamos para a Europa, e vamos para o Oriente. E a nossa? E a nossa? Será que nós não temos que cuidá-la? Eu acho que temos. A responsabilidade é muito grande. Agora, a senhora tocou num ponto importante. Muita gente vai realmente para a Europa visitar prédio velho, né? Que a gente chama assim. E são prédios históricos da mesma forma que se tem no Brasil. Que tem em Roraima, que tem em outras partes do país. E que realmente são deteriorados, que não são valorizados, né? Então, eu acho importante realmente, porque cada lugar, né? Cada terreno, cada cultura, cada povo tem o seu registro, né? Tem a sua história, tem a sua... para contar. Agora a gente está chegando, então, pertinho do aniversário do nosso estado, um estado aí que é recente ainda, constitucionalmente muito falando, recente. em comparação a outras
estados do país, mas é um estado que tem muita história, né? Um estado que veio do agro, né? Que veio também dos povos militares que estiveram aqui desde o início, da sua família também. E outras famílias ilustres. Inclusive, é importante até destacar, né? Quais outras famílias assim a senhora convivia quando era criança ali? Olha, com todos os segmentos. Por exemplo, a família de João Capistrano da Silva Mota. Família Mota. Do Alfredo Venâncio de Souza Cruz. Capitão Inácio Lopes de Magalhães. Eu sou Magalhães. Né? Minha bisavó era Magalhães. Eu sou Brasil. Eu sou Mesquita. Olha, veja só. Eu sempre convivi, vou repetir para você, eu sempre fui muito peralta. Algumas pessoas talvez estejam vindo à rádio da Defensoria, que me conhecem, eu dizia, ela era danada mesmo. Eu adorava conversar com as pessoas antigas, com as famílias. Então, da minha época, nós tínhamos a família Coelho, a família Quadros, que eu lembro, a família Salomão, a família Melo. Olha, gente... Já tinha uma população significativa aqui, significativa. Né? Você, na rua Beto Brasil, aí tinha Beto Brasil, tinha o Vitorino, tinha o Tenente Guimarães, que era padrinho da minha irmã, Tenente Guimarães, depois vem o doutor Trindade, depois vem o seu Celestino, depois vem a dona Darcy, vem a Darcy, que era minha prima, também da família Magalhães, depois vem a dona Tarci, que era uma casa belíssima, depois destruída, a família Pinto, e depois vem o vovô Sampaio, depois vem o seu Felipe Schaut? Não, estou errado. Não. Vinha a família Frache, depois veio o Morabá, que não existe mais, que é Antônio Lutigar de Moura, depois veio o Saí de Salomão, depois veio o seu Daás, em seguida veio a farmácia Freira, depois a família Lima, depois veio um Rego da Afra. Enfim, a minha memória, ela permanece intacta. E outra coisa, eu acho isso fantástico, é cultuar a amizade. Eu tenho amigas, graças a Deus estão vivas, que nós começamos a estudar, temos até fotografia. Maria do Rosário Sotomayor da Garinês, Maria Pinto Sotomayor, Diva Bigler, Maria Esther Maciel da Silveira. Eu te cito todas as minhas amigas. Eu estou falando dessas vezes. Uma amizade de quantos anos aí já? Eu tenho 79, Jardim da Infância. A gente é muito piquititita, pronto. Vamos lá dentro do Jardim da Infância. 70 anos, então. Aí. 70 anos. Então, são histórias belíssimas, belíssimas. E depois houve continuidade, né? Colégio São José, depois Ginásio Euclides da Cunha, depois Monteiro Lobato, que era o que tinha na época. E essas amizades, elas são preservadas até o dia de hoje. Que lindo. E a gente dá gargalhada quando se encontra. Por exemplo, neste momento, está aqui em Boa Vista a minha sobrinha, que é da minha idade, porque meu pai teve 2 casamentos. Quando minha mãe casou-se com ele, ele era viúvo. Então, nós éramos 21, 7 do primeiro, 14 do segundo. E essa, que está aqui, Maria Esther Marcel da Silveira, que tem o apelido de Teca, veio passar o aniversário dela conosco. E conseguimos reunir algumas amigas da época. Não é maravilhoso isso? Obviamente que algumas colegas nossas já partiram. Mas eu era tão danada, menina, que no ginásio Euclides da Cunha, eu que arrumava a sala, dizia assim, não, vamos por ordem alfabética. Então, na minha carreira era Luísa Carme, que é meu nome, Luísa Carme Brasil, mais conhecida como Petita. Lígia, Lizarbe, Leni, tudo com a letra L. Então, eu já era desse jeito, assim, sabe? Já toda e já malinando. Hoje não pode mais. Agora, hoje é o quê? Bullying. Olha, mas rapaz... Olha, pois é.
Na minha época, a gente podia brincar. A gente podia brincar. Hoje não pode mais. Isso aí me choca um pouco. Porque... Então vamos apagar as músicas. A minha bisavó, da família Mesquita, Luísa Mesquita, tem o nome dela. Minha avó era negra. E aí, eu não vou me orgulhar de ter o sangue negro? Mas eu tenho que ter cuidado quando falo. Eu não posso. Por exemplo, eu sempre tratei meus colegas. Ei, negão! Mas com amor. E tem alguns colegas que dizem, se tu mudar, eu fico de mal contigo. Desde essa época de ficar de mal. Então, mudaram-se algumas coisas. Até a maneira de se comportar e de se conduzir mudaram. Algumas coisas meio que me chocam. E, dona Petita, em relação às memórias afetivas, né? E a sua participação também no estado de Roraima, qual o momento mais emocionante, assim, que a senhora tem memória na sua vida, nessa participação mesmo de Roraima, além de participar ali da Assembleia Constituinte, da Academia de Letras? Tem algum outro momento da sua vida muito emocionante, assim, marcante na sua história, que a senhora, assim, guarda aquele dia de forma muito especial? Eu não tenho, não. Deixa eu te falar. Eu sou tão intensa, que eu faria um rosário de momentos emocionantes. Teve muitas emoções, então. São muitas, sabe? Que eu vou lembrando e venho e choro. São muitos momentos. Eu passaria um dia todo te contando momentos assim impactantes, emocionantes. Um deles, às vezes até muito engraçado, porque menina, fica meio difícil eu dar entrevista, porque eu sou intensa até em velório. Na minha casa eu sou conhecida como Papa Defunto, porque eu com minha irmã estávamos sempre presentes nos velórios, sempre. Depois que veio a Covid, a gente se recolheu um pouco. Esse é um aspecto. Então, tudo que eu vivi intensamente. Eu nunca vivi... Eu não sei viver pela metade. Ou eu amo, ou eu odeio. Mas a senhora odeia? Qual é o ser humano que não odeia? Eu não sou hipócrita. Eu posso até perdoar. Mas eu tenho raiva mesmo, raiva. Ou eu amo intensamente. Você tem que mudar. Eu não tenho mais idade para mudar nada. Já chegou o tempo, né? Nem de mudar de casa. Então eu sou muito intensa. Mas tem passagens incríveis na minha vida. Uma das coisas assim, muito fortes que aconteceram foi quando minha mãe ia partindo. E meus irmãos que já tinham visitado, mas no meio do caminho, não sei que sentido, voltaram. Estavam vivos, todos ainda. E ficamos em volta dela. E quando ela estava partindo, eu não sei de onde é que veio aquilo. E eu comecei. A vós desceis, divina luz. A vós desceis, divina luz. Eu cantei tão alto que quem estava fora do hospital e meus irmãos nos acompanharam. Eu senti naquele momento que havia rompido definitivamente o cordão umbilical. E quem vestiu a minha mãe, minhas irmãs, Maria Tereza, que já faleceu há pouco tempo, e a Ceci, nós éramos as 3 irmãs, disse, mana, nós não temos coragem, tu apronta, mamãe. Como eu já estava acostumada a vestir inúmeros seres, eu fiquei, e foi eu quem aprontei a minha mãe. Essa é das maiores emoções que eu já senti em toda a minha vida. Foi quando foi rompido definitivamente o elo entre eu
e minha mãe, Tereza Magalhães Brasil. São histórias, são vidas e são Desculpem memórias aos ouvintes a minha emoção, mas até o dia de hoje, eu lembro no final da tarde que eu tenho que ir lá no casarão com a minha mãe. Aí eu digo, ela já foi. Isso já faz bastante tempo. E os outros são emoções realmente de coisas que fizemos, de movimentos, de festa, de aniversário, de filho que nasceu, e cada filho que nascia eu gritava o nome, porque naquela época não havia ultrassom, a gente só sabia que era o sexo na hora que nascia. Enfim, mas eu vivo e vivo intensamente. Eu acho que é isso que me sustenta. É isso que lhe mantém viva, dona Petita. Eu acho que sim. E a gente está aprendendo muito aqui, ouvindo a senhora também, porque a gente vive hoje numa sociedade, a senhora vai perceber isso. Isso é verdade. Com certeza já percebeu, uma sociedade do descarte, né? Um relacionamento não deu certo, termina. Tentei alguma coisa, não deu certo, já parte para outra. Então, assim, as pessoas não insistem muito mais em pessoas, em situações, não vivem intensamente do jeito que a senhora falou agora e vive, né? Então, acho muito bonito ouvir pessoas, assim, que têm essa história, que sabem o valor das coisas, o valor das pessoas, o valor da vida, de viver isso de forma intensa. Eu queria parabenizar a senhora. Com certeza, desejar muita saúde aí, que a senhora chegue aos 100, aos 110, aos 120 anos. Com saúde, pessoal. Com saúde, do jeito que a senhora está aqui hoje, cheia de energia, fazendo ainda parte dessa história de Roraima, valorizando aquilo que é nosso, né? Isso. E mostrando para as pessoas, para as novas gerações, a geração dos seus netos, dos seus bisnetos. São quantos bisnetos hoje já? 7. 7 bisnetos. Olha a honra que é poder ter bisnetos, né? E tem um tataraneto torto, porque quando eu casei, meu marido era viúvo, e a minha enteada casou-se com meu irmão. Olha só a confusão. Com meu irmão, portanto... Misturou tudo. Portanto, as minhas filhas são primas legítimas e tias legítimas da minha enteada. E minha enteada é minha enteada, minha cunhada e minha comadre. Mas ela é concunhada, ela passa a ser concunhada do próprio pai, e o pai passa a ser o pai dela. Ou seja, é uma confusão muito grande. Explodiu aqui minha cabeça a confusão. Ela meio que explode, mas é fácil depois a gente fazendo essa matemática, ela dá tudo certo. Dá 2 mais 2 que é igual a 4. Então, seguindo da minha enteada, que teve a filha, que é Gladys Matilde, teve a Cassandra, né, minha sobrinha, que teve a Ingrid e que agora nasceu o tataraneto. É lindo essa história. Eu sou tataravó torta. Mas dentro da responsabilidade. Não significa que você tenha que ter o mesmo sangue. Mas quando tu tens responsabilidade, não importa o que as pessoas pensam de ti, faz a tua parte. Lá na frente, alguém vai colher esse fruto que tu plantaste. Que lindo. E assim, alguém vai colher. Que mensagem a senhora deixa para essa geração, né? Sobre, na verdade, que mensagem a senhora deixa para o estado inteiro, né? Para o estado de Roraima, nesse aniversário, então, que já vai acontecer agora no próximo dia 5. Viver com responsabilidade, respeitando todos os princípios. Quando fizeres alguma coisa, faz com amor. Mas com muito amor mesmo. Em todo e qualquer movimento. A começar pelo café da manhã. Faz com amor. Tudo que tu fizeres está uma mensagem que não é minha. Ela não é minha, eu apenas sigo. Ela foi deixada pelo mestre que eu sigo, que chama Jesus. É amor. Coloca amor em tudo que faz. Se tu amas de fato essa terra, respeita a mãe natureza. Respeita os antepassados. Não apaga a nossa história. Não faça isso. Faça a tua história. Mas respeite a que vier e a que passar. Seja do pescador
ao grande empresário do agronegócio. Respeitem a terra. Façam a sua trajetória. Mas respeite a cultura de um povo. Respeite os seus princípios. Tenham ética. Não é de respeitando nem denegrindo a imagem do outro que nós chegaremos a algum lugar. A mensagem que eu deixo é essa, de respeito, de amor, mas principalmente tenham Deus no coração. Coloquem Ele, sempre. Eu estou aqui, mas eu estou aqui para servir, não para ser servido. Plante árvores enormes da educação, da cultura, do social. Vamos respeitar. Lá na frente, tu vais ver que valeu a pena tu plantares, porque as sementes irão proliferar, darão flores e frutos. E o nosso estado está precisando agora de muito respeito. Em todos os segmentos. Aqueles que estão me ouvindo, estão entendendo e que me conhecem, estão me entendendo perfeitamente o que eu estou falando. Não é atropelando. Não é apagando a luz do outro que você chegará a algum lugar. Você tem luz própria. Não apague. Não faça isso. Seja sempre um vagalume. Nunca cobra. Essa mensagem que eu deixo para o meu estado. Continuarei amando até os últimos tempos, porque eu amo os roraimenses, os roraimados e os roraimeiros. Esta frase não é minha, é de Maria das Dores Brasil Chalde. Foi ela responsável pelo primeiro movimento de roraimeiros. Está aí o fruto. Está aí Neuber. Está aí ele aqui. Está aí Zeca Preto contando essa história de 40 e poucos anos. 40 anos. E ela dizia, roraimense, aqueles que nasceram nesta terra. Roraimados, aqueles que vieram. Aqui ficaram, porque amam esta terra. E aqui ficaram. Roraimeiros são aqueles que vêm, passam como romeiros e vão embora. Portanto, a minha mensagem fica aqui, tanto para os roraimenses, para os roraimados e para os roraimeiros. Levem na bagagem de vocês o que esse estado tem para dar, que é o amor, a beleza. Esse estado é próspero. Levem, roraimeiros, na bagagem de vocês esse amor que o roraimense e o roraimado têm dentro de si. Parabéns, estado de Roraima. Tu serás reconhecido no mundo, porque tu és próspero. E aqui tem gente forte, guerreira, e que vai botar o estado de Roraima no topo. Que lindo, dona Petita. Muito obrigada, viu? Deus abençoe infinitamente a sua vida. Como eu já disse, que cheguei aos 120 anos contando história com saúde. A irmã dela, é sua irmã, né? Parece minha irmã, né? Parece. É minha segunda filha, é a Jurema Yara, minha companheira, minha amiga. Está aqui também ouvindo, participando. Está aqui ouvindo. Ela é a mascote da Academia Roraimense de Letras. Me acompanha para todos os cantos. Ela é uma pessoa fantástica, porque ela veio com uma pequena deficiência, mas é socializada, participa de tudo. Ela não é especial, ela tem uma deficiência, é diferente. Né, Jurema Yara? É o meu esquindi. Que lindo, viu? Minha que lindo. filha. Que lindo. Obrigada por ter vindo também. Ela também se emocionou aqui ouvindo a senhora. Eu vi ela ali segurando as lágrimas. Ela gosta. Mas
Que Deus abençoe a vida de vocês, Amém. abençoe sua família e que a gente se encontre daqui a algum tempo entrevistando por outros assuntos também. É verdade. E conversando um pouquinho sobre a nossa história. Muito obrigada, Dona Petita, que Deus abençoe mais uma vez. E assim a gente vai encerrando essa edição especial também aqui de aniversário do estado de Roraima, conversando com o Petita Brasil, que faz parte dessa história do nosso estado, de famílias históricas, nesse nosso programa de hoje. Então assim a gente encerra mais um programa em Entrevistas DPE. E se você quiser ouvir essa e outras entrevistas, basta procurar por Defensoria RR no Deezer, no Spotify e também no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!